Está na hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre os desafios da preservação ambiental no país. Eu converso com o Rodrigo Agostinho, que é deputado federal pelo PSB de São Paulo, presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara. Deputado, boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui. Bom, deputado, a sua área, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pegou alguns dos temas mais polêmicos aí dos últimos meses. O Brasil teve problemas, inclusive, no exterior, por conta das queimadas, por conta daquele vazamento de óleo, algumas medidas propostas pelo governo que dão a ideia de pouco compromisso com preservação ambiental. Eu queria saber hoje como é que o senhor avalia essa situação. Eu vou falar até de algumas novas polêmicas que estão renovando essa preocupação, mas o senhor acha que aquela primeira fase em relação às queimadas, controles, isso foi superado? Ou a gente ainda está no meio de um grande desafio? O ano passado foi um ano realmente muito difícil. Nós tivemos logo no começo do ano o caso de Brumadinho, depois um aumento significativo no desmatamento. Na época da seca isso se transformou em queimadas e no final do ano a questão do óleo. No caso específico do desmatamento, de maneira muito clara, tanto o governo federal quanto os governos estaduais perderam a mão no que diz respeito ao combate ao desmatamento. O desmatamento chegou a mais de 30 mil áreas desmatadas no ano passado. O governo não tem efetivo para fiscalizar sequer 2.000 desses polígonos de áreas desmatadas e a tendência de aumento. Então, nós realmente precisamos de uma ação mais enérgica. Nós estamos com algumas ações por parte do governo que, de certa forma, acabam, mesmo que indiretamente, incentivando o desmatamento. Vou dar um exemplo. Nós estamos agora debatendo uma medida provisória que trata da regularização fundiária e que, em vários locais na Amazônia, está incentivando, de certa forma, a ocupação de área pública, o desmatamento de terra pública. Então, é um caso que realmente é de se preocupar. E a tendência não é ainda de redução dos quadros, dos números. E as multas caíram muito, e uma das justificativas seria até uma agressividade maior, e para não falar em violência mesmo, de quem poderia ser multado. Então, há uma preocupação maior com a fiscalização, além da diminuição do número de pessoas, porque tem todo um discurso de maior flexibilidade que dá aí condição, talvez, de uma reação contra qualquer controle maior, né? O ano passado o recurso do IBAMA foi contingenciado. Até metade do ano passado, metade das superintendências do IBAMA não estavam ocupadas. Houve mudanças, então o fundo de multas foi deixado de lado, foi criada uma Câmara de Conciliação. Tudo isso dificultou muito a ação da fiscalização. Nós estamos agora no período de chuvas, mesmo assim as equipes de fiscalização estão trabalhando, mas são em número insuficiente para atender todas as demandas. Então, os relatórios, os indicadores do Instituto de Pesquisas Espaciais estão apontando o desmatamento numa época que normalmente isso não acontecia e as equipes não estão dando conta. A reação de quem está na ponta realmente tem sido uma reação mais violenta. Nós estamos tendo desmatamento em muita terra pública, em terra indígena, em áreas protegidas. Então, é um quadro bem complicado. O Brasil é dono da maior floresta tropical do mundo. A Amazônia, nós temos ela ainda 70% dela preservado, mas o desmatamento está num ritmo muito intenso e isso pode prejudicar, inclusive, acordos internacionais, como o acordo do Mercosul, que foi assinado recentemente. E tem algumas outras medidas que podem levar, talvez, a um desmatamento maior, mesmo que não seja esse o objetivo, mas tem a questão de licença ambiental, né, de uma facilidade maior, né, que na verdade não haveria essa necessidade da licença, o estímulo a garimpo e mineração em reservas indígenas, que também abre as portas aí para vir junto o desmatamento, né, e contaminação de rios e tudo mais. Nós estamos vivendo uma fase de uma série de pontos bem polêmicos, mas o que a gente percebe é que às vezes o discurso tem um poder muito grande. Quando o governo diz que vai legalizar garimpo, que vai legalizar mineração em terra indígena, independente desses projetos serem aprovados ou não, eles mostram para a população que está lá na ponta que elas podem continuar fazendo aquilo, que isso vai ser regularizado. Nós temos hoje 30 mil garimpeiros nas bordas e dentro da terra indígena Yanomami. Estão consumindo toneladas de mercúrio, jogando esse mercúrio dentro do rio, destruindo as margens do rio. Então, assim, tem situações que o discurso acaba incentivando. De maneira geral, o Brasil precisa fazer sua lição de casa. É possível, sim,
a gente manter um equilíbrio entre desenvolvimento e sustentabilidade. Agora, precisa de uma série de esforços, tanto do poder público, da iniciativa privada. Tem ferramentas importantes, como a questão do licenciamento ambiental, que está na pauta do Congresso, tramitando em regime de urgência, e que nós estamos lutando muito para ter um texto de consenso, um texto que possa buscar um equilíbrio entre as duas coisas. Hoje a gente não tem isso na prática. Hoje, qualquer pessoa que quer desmatar uma terra privada hoje na Amazônia consegue com muita facilidade. Agora, a comissão, ela tentou cobrar do governo um posicionamento mais claro em relação à preservação, em relação à situação das queimadas. Teve algum resultado prático, efetivo, que tenha evitado um problema ainda maior? Nós fizemos muitas audiências públicas, o ano passado foram 70 debates sobre essa questão, e a gente conseguiu frear muitos projetos que estavam indo na contramão, muitos projetos que de certa forma poderiam mudar o Código Florestal e facilitar ainda mais o desmatamento. Nós temos 3 medidas provisórias agora na pauta do dia do Congresso e que trazem uma enorme preocupação para a área ambiental. Então, nós estamos alertando, nós estamos tentando fazer um esforço muito grande. Aprovamos 40 projetos o ano passado, dentro da comissão. Projetos esses para tentar, de alguma forma, frear tudo isso. E estamos debatendo com a Câmara, de maneira muito intensa, uma proposta de combate ao desmatamento. Então, assim, esse esforço está sendo feito, mas a gente precisa de algo mais. Nós precisamos que os fundos que canalizavam recursos para o combate ao desmatamento sejam, de certa forma, revitalizados, que sejam colocados em prática. A gente tinha o Fundo Clima, o Fundo Amazônia e o Fundo de Multas. Os 3 estão parados. Nós precisamos que as equipes de fiscalização tenham a liberdade de poder agir, de poder combater lá na ponta. E elas não podem atuar sozinhas, elas precisam da Polícia Federal, do Exército, de um conjunto de esforços. E precisamos de uma política de desenvolvimento para a Amazônia que tenha sustentabilidade como o seu mote, como seu objetivo. Agora, o Conselho da Amazônia, que é presidido pelo vice-presidente Mourão, pode ir nesse sentido de uma preservação? Qual a sua percepção em relação a isso? Eu particularmente, sou favorável a esse conselho. Sempre que nós conseguimos combater o desmatamento, foi quando a Casa Civil, o Planalto, de maneira geral, entrou fazendo a conexão entre os diferentes ministérios. Não dá para achar que só o IBAMA que vai combater desmatamento. Eu acho que o formato está errado. Tiraram os governadores, tiraram a sociedade civil, tiraram o controle social. Mas a gente precisa que o Planalto conduza esse tipo de discussão. É o interministerial que vai resolver isso de alguma forma, colocar um freio, porque a gente precisa do apoio de diferentes aliados. Agora, as preocupações não são em relação apenas à Amazônia, à questão da manutenção da floresta. Nós temos agora algumas iniciativas do governo que pegam a área das praias. Nós temos a questão de Fernando Noronha, que está preocupando muito, que é a possibilidade de liberar a entrada de um excesso de turistas lá, navios com mais de 600 pessoas. Ainda tem aquela questão de naufrágio artificial para se criar pontos de mergulho para turistas, e há um grande temor dos ambientalistas quanto à possibilidade, inclusive, de corais aí que sejam nocivos aos que são de lá mesmo, a flora, a fauna, e questão de Angra dos Reis, que se quer transformar numa Cancún brasileira, também é uma área de preservação, liberação de pesca. Então, é uma liberação meio geral que mexe com o meio ambiente de várias formas ou ameaça o meio ambiente, né? O Brasil tem 8 mil quilômetros de costa. Nós estamos há alguns anos no Congresso tentando votar a Lei do Mar, transformando o mar brasileiro, a costa, no reconhecimento dele como bioma marinho. O turismo em algumas regiões já é um turismo excessivo. O turismo hoje de Noronha já é excessivo. A gente percebe de maneira muito clara que passou do limite. Isso vem causando uma série de problemas no que diz respeito àquele ecossistema frágil. A técnica de recifes artificiais é uma técnica muito utilizada no mundo todo, mas para isso tem que ter metodologia. Isso pode ser utilizado em lugares que não são áreas protegidas. A gente não precisa montar um recife artificial num dos maiores paraísos ecológicos, que é Fernando Noronha. Não faz sentido isso. Tem muitas praias já exploradas e que atraem muito turista, né? Então não faz sentido você levar algo desse tipo que pode colocar em risco a vida marinha naquele local. Um barco, para ser utilizado como um naufrágio artificial, ele tem que ser inteiro limpo, desmontado, retirado a tinta, as máquinas, o óleo, para que aquela carcaça possa virar um refúgio para espécies e possa aí servir de ponto turístico. Então, o que a gente vê é que às vezes o governo fala,
das coisas sem consultar especialistas, sem conversar com as pessoas. Tem muita coisa que pode ser feita, mas tem o seu jeito de se fazer, né? O Oceano Atlântico é um mar de água mais quente. Nós temos poucas áreas de refúgios naturais para essa vida marinha, como Abrolhos, Noronha, e essas áreas precisam realmente ser protegidas. Inclusive são berçários para a produção pesqueira do restante do Brasil. Então são áreas muito importantes. A gente vê com muita preocupação esse discurso. A mesma coisa lá em Angra e Paraty. Aquela região já tem um turismo excessivo, os morros estão sendo ocupados, áreas importantes de preservação, como as matas de baixada daquela região, estão sendo ocupadas. E a gente vê como se fosse uma descoberta, né? Descobrimos a América, vamos criar aquilo ali, um novo Cancún. E, na verdade, dá para incentivar, sim, o turismo de uma forma racional, com sustentabilidade, e fazer com que o Brasil possa, de certa forma, se desenvolver utilizando também essa estratégia econômica. Não precisaria ser nessas áreas específicas, citando Fernando de Noronha e Angra dos Reis, você tem toda a orla brasileira muito bonita, inclusive com mais estrutura hoteleira, né? As capitais do Brasil que estão na orla, elas têm condições de receber mais turistas e não recebem o investimento necessário. Basta a gente ver o que aconteceu na Baixada Paulista recentemente, que nós chamamos de desabamento. Você vê que tem uma precariedade de infraestrutura, de moradia para a própria população. Então tem muita coisa a ser feita, né? Tem uma boa parte dos parques nacionais, se tiver uma estrutura um pouco melhor, tem uma capacidade enorme de receber mais visitantes. A Amazônia, que a gente adora fala, né? Porque realmente é a floresta tropical mais importante do mundo. Tem um potencial de turismo muito grande, mas a estrutura que se oferece de turismo na maior parte da Amazônia é uma estrutura muito precária. Quem quer conhecer a Amazônia acaba indo para a Colômbia, acaba indo para outros países vizinhos que oferecem hoje uma estrutura muito melhor que o nosso próprio país. Então a gente precisa saber incentivar uma forma de exploração mais racional dos nossos recursos naturais. A questão ambiental pode sim ser um importante aliado, inclusive, da nossa economia, pode gerar emprego e pode ser transformadora. Mas a gente precisa saber usar isso com racionalidade. E ficou muito aquela coisa que é o discurso de esquerda, a preservação do meio ambiente, quando o meio ambiente é importante para o mundo todo, né? Então seria só de esquerda que tem essa ideia de preservação, de restrição. Não, isso não faz sentido. A água que as pessoas bebem é produzida pela própria natureza, são serviços da nossa própria natureza. A chuva da região sudeste do Brasil, ela vem da Amazônia. Se a gente for analisar a qualidade dos alimentos que chegam na nossa mesa, nós estamos discutindo aí a qualidade, na verdade, da produção agrícola brasileira e sua relação com o meio ambiente. Então, o meio ambiente é tudo aquilo que nos cerca, é algo que a gente precisa saber valorizar, saber entender que, com racionalidade, os recursos naturais não faltam, mas, para isso, a gente precisa ter uma política séria, precisa ter investimento, precisa saber, de certa forma, planejar o futuro do crescimento do nosso país. Então, a questão ambiental é uma questão importante, não é uma questão ideológica, é uma questão de futuro. As mudanças climáticas estão aí, vão, de certa forma, impactar a vida das pessoas na cidade e no campo, e o mundo inteiro está de olho nisso. O Brasil precisa acordar. Perfeito, eu conversei aqui com o Rodrigo Agostinho, que é deputado federal pelo PSB de São Paulo, presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara, e que a comissão vai até o final do mês. A comissão vai até o fim do mês, eu acabo de assumir agora a coordenação da Frente Parlamentar Mista do Congresso Ambientalista, e essa frente vai estar conduzindo importantes discussões esse ano. Perfeito, muito obrigada. Eu que agradeço. Vocês.